tivesse que ir embora agora e enfrentar mais uma semana, eu enfrentaria mais uma semana na certeza da graça de Deus. Amém? 12, 13, 14 de maio de 2009, mesmo ano que o Tony citou aqui, que ele teve o câncer. Tony, o teu câncer foi diagnosticado quando? Junho. Então, o que eu vou contar para vocês agora, aconteceu em maio de 2009, 12, 13, 14. Eu lembro muito bem a data, porque 14 é o aniversário da Paula. E eu voltei de onde eu tinha ido para orar, voltei porque era o aniversário dela, para estar com ela, estar com a família, né? Eu fui para terras de Santa Cristina, em Itaí, sozinho, porque eu precisava ouvir a voz de Deus. Eu estava refletindo sobre a nossa igreja e sobre os caminhos que nós deveríamos tomar. A minha intenção era levar a igreja para uma vivência nos lares. 2009. Mas, naqueles dias, Deus falou a mim, veja, eu fui com uma tarefa pessoal de acabar de ler, pela segunda vez, o livro Casas que Transformam o Mundo. Casas que Transformam o Mundo, que é um livro onde fala da igreja nos lares. E quando eu fui, o meu filho Lucas me deu essa apostila: você quer mesmo começar uma igreja em casa? E aí eu acabei de ler o Casas que Transformam o Mundo, comecei a ler essa apostila, e nesta apostila eu li a seguinte frase: a igreja é um organismo, tem vida, e portanto não pode ser começada, tem que ser nascida. É comum nós pensarmos que é possível começar uma igreja. Aluga-se um salão, coloca-se cadeiras, equipamentos, e aí então a gente considera que lá há uma igreja. Não, isso é um erro. E isso é tão errado quanto pensar que você pode começar um filho. Eu vou começar, eu vou arrumar um bracinho, depois uma perninha, e eu vou juntar, e eu vou começar um filho. Não, ou o filho nasce, ou não existe. Ou ele é gerado, ou ele não existirá. Naquela frase, quando eu li aquela frase, no dia 13, eu acabei de ler a apostila, porque essa frase está ali na página 30 e pouco, a apostila tem 34 páginas, essa frase está ali pela página 31, 32, não lembro bem. E aí eu acabei de ler a apostila, voltei, li a apostila inteira novamente. E eu fiz o quê? Eu enfiei a minha violinha no saco e voltei para casa. Paulo, ninguém começa uma igreja. Uma igreja precisa nascer. Ela é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo. Quero fazer um paralelo entre Ismael e Isaac. Esse paralelo que eu vou fazer, Paulo faz em Gálatas capítulo 4. Por isso, não é meu, é das Escrituras Sagradas. Em Gálatas capítulo 4, Paulo fala que Abraão teve um filho da escrava, na força da carne, no tempo do homem. Um dia Sara disse para o seu marido: nós não temos filhos, não temos descendência. Se nós morrermos, os nossos bens ficarão para o nosso servo. Por isso, pegue a escrava, tenha um filho com a escrava. No propósito de Sara, Abraão teve um filho com a escrava. Um filho que nasceu no tempo da carne, na força da carne, no propósito da carne. Paulo fala que aqueles que não nasceram da promessa, aqueles que não nasceram pela força do Espírito de Deus, são como Ismael. Nasceram na força, no tempo e no propósito da carne. Mas,
no tempo adequado, Sara engravidou. E aí veio um filho no tempo de Deus, no propósito de Deus, na força de Deus. Veio Isaac. Veio Isaac. Quando uma pessoa nasce espiritualmente, ela nasce no tempo de Deus, na força de Deus e no propósito de Deus. Mas é possível que no tempo da carne, na força da carne e no propósito da carne, pessoas se façam igreja. É possível que no tempo da carne, na força da carne e no propósito da carne, pessoas se façam igreja. Com o objetivo de ter a descendência de Deus na terra, mas não haverá descendência de Deus na terra, no tempo, no propósito e na força da carne. Paulo fala mais duas coisas terríveis sobre isso. Paulo fala que os filhos de Agar, da escrava, nasceram para a escravidão. Somente o filho de Sara nasceu para a liberdade. Aqueles que se fazem igreja sem terem nascidos do Espírito são escravos da religião. Aqueles que nasceram do Espírito para se tornar o corpo de Cristo são livres em Cristo. Isso a palavra de Deus fala. E o texto de hoje, em Atos, fala exatamente sobre esta geração espiritual da igreja. Atos, capítulo 2. Nós pregamos em Atos 1, demos um salto para Atos 6, por causa da questão do diaconato, e agora eu quero ler com vocês Atos, capítulo 2. Diz assim. Encontraram? Amém? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada uma os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Vejam, o texto começa dizendo que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Antes da morte de Jesus, ele ordenou aos seus discípulos que ficassem em Jerusalém. Antes da morte não, perdão. Antes da ascensão de Jesus. Antes da ascensão. Jesus ordenou que eles ficassem em Jerusalém. Por quê? Porque estes homens, eles eram galileus. Lembrem-se do mapa. Você tem Galileia ao norte e você tem a Judeia ao sul. Você tem como cidade principal do sul, Jerusalém,
cidade principal do norte, Samaria. Estes homens, eles eram galileus. Eles nem eram de Samaria, eles eram de Cafarnaum, eles eram pescadores. Jesus era de Nazaré. E estes homens, depois da ascensão de Jesus, teriam o impulso de voltar para a Galileia, porque isso foi o que aconteceu quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, eles voltaram para pescar. Quando Jesus apareceu a eles, apareceu na Galileia, eles estavam pescando. Então, depois da ascensão de Cristo, a tendência natural seria eles voltarem para a Galileia. Mas Jesus diz: fiquem em Jerusalém. E Jesus diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Veja. Não haveria o Messias se o Espírito não tivesse engravidado Maria. Haveria somente outros filhos, Tiago, Judas, outros filhos que Maria teve e filhas. Mas Jesus, ele foi o resultado da concepção gerada pelo Espírito Santo. Não haveria igreja se aquele corpo de discípulos não fossem gerados pelo Espírito. Eles seriam somente seguidores de um rabi, um mestre. Eles seriam somente alunos de Jesus. Eles nunca seriam o corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo existisse, era preciso que o corpo de Cristo nascesse, fosse gerado pelo Espírito Santo. Jesus morreu nas celebrações da Páscoa. 40 dias depois da ressurreição de Cristo, Jesus morreu na sexta, ressuscitou no domingo. 40 dias depois, Jesus Cristo subiu aos céus. Isso tudo a Bíblia fala. 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, era o Pentecostes. Pentecostes. Lembra que o Brasil é pentacampeão? Porque penta tem a ver com 5. Então, 50 dias depois da Páscoa, seria a festa da colheita dos grãos, que acontecia exatamente 50 dias depois da Páscoa. Então, qual é o calendário que nós temos? Jesus morre na Páscoa, ressuscita no domingo. Jesus, 40 dias depois, sobe aos céus. 50 dias depois, o Espírito é dado. Ou seja, eles ficaram 10 dias aguardando. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos num só lugar. Se era o cenáculo para onde eles foram orar, depois que Jesus subiu aos céus, se era o templo em Jerusalém, não há uma declaração explícita. Eu entendo que era na área do templo, porque as pessoas ouviram, as pessoas testemunharam, e quando Pedro ensinou, Pedro pregou e 3.000 almas se converteram. Então eu entendo que eles estavam na área externa do templo, quando tudo aconteceu, e ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Diz o texto ainda, que no versículo 2, que de repente, de forma inesperada, houve uma manifestação espiritual. Porque manifestações espirituais não são manipuladas, não são agendadas. Manifestações espirituais não são provocadas. Manifestações espirituais são atos soberanos de Deus. A igreja que é gerada como Ismael, na força da carne, no tempo da carne, no propósito da carne, tenta agendar, provocar as manifestações do Espírito de Deus. Não existe isso. Deus é soberano. Esta manifestação espiritual se deu de maneira audível e visível, um som impetuoso e línguas como que de fogo,
se manifestaram. Era um sinal exterior de uma realidade interior. Não era o som, nem as línguas que fizeram a obra. O que fez a obra foi que eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. O que é ficar cheio do Espírito Santo? Paulo nos dá uma luz sobre isso em Efésios 5,18, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa, ela embriagada com vinho, ela é controlada pelo vinho. Ela tem todo o seu sistema nervoso, por isso que a gente fala que são substâncias psicoativas, são substâncias que atuam no cérebro e trazem para o corpo todas as reações, no jeito de andar, no jeito de falar, no jeito de decidir, né, nas suas emoções. O vinho traz controle. Paulo fala assim, não é que o vinho traz controle, o vinho controla, não traz controle, controla. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Quando o texto de Atos diz que todos ficaram cheios do Espírito, quer dizer que todos foram controlados pelo Espírito Santo. O jeito deles, o corpo deles manifestava algo diferente, a tal ponto de pessoas acharem que eles estavam embriagados, porque eles já não tinham um jeito normal de agir. E aí eles começaram a falar em outras línguas, conforme, diz o texto, conforme o Espírito os capacitava. E línguas conhecidas nesses 16 dialetos citados no texto. As pessoas ficaram perplexas. Por quê? As pessoas disseram assim, viu? Não são galileus estes? Os galileus, eles eram tidos como uma parte de Israel prejudicada. Os galileus eram os grandes doutores, não estavam na Galileia, estavam na Judéia, estavam em Jerusalém. Os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, a nata da sociedade judaica, não estava na Galileia. A Galileia era não vou dizer que era ralé, não era ralé, mas a Galileia era desprezada. Quando disseram que Jesus tinha nascido da Galileia, acho que foi para Filipe, e ele disse, ou Natanael, não lembro bem, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Né? Quando diz que Jesus era da Galileia. Então aqueles galileus estavam falando para aquela multidão na língua das pessoas, conforme o Espírito capacitava. Ou seja, você não tem que os discípulos estavam falando e cada um ouvia na sua língua, porque a capacitação do Espírito era no emissor, não era no receptor. Era o emissor que falava nas línguas que aquelas pessoas entendiam, de maneira que o receptor recebia aquela mensagem. E o que eles ouviam? Diz-nos o texto, que eles ouviam, cada um ouvia falar das grandezas de Deus. Versículo 11, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. O que eles estavam falando era algo plenamente compreensível. Cada um que ouvia na sua própria língua. O que nós temos aqui? Pedro vai explicar no sermão subsequente, que a gente vai meditar numa próxima ocasião. Mas o que nós temos aqui, em resumo, é o poder para testemunhar prometido em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Então o que a gente tem aqui é o cumprimento dessa promessa, é um sinal de que essa promessa estava acontecendo, estava se manifestando. Pedro depois vai explicar, a partir de Joel, aquilo que estava acontecendo, porque o Espírito foi dado aos discípulos para cumprir aquilo que foi dado, que foi profetizado em Joel. O que foi profetizado em Joel? Que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne
é toda a humanidade? Não. Toda a carne, é a toda a carne, é como especificado pelos profetas, por Joel e pelos profetas, daqueles que temiam o Senhor. Mas antes disso não era assim, não. O Espírito era dado aos reis. Você vê, quando Davi foi ungido para ser rei, o Espírito era dado aos profetas. Veja, quando Elias unge Eliseu, o Espírito era dado a líderes para exercerem o seu papel. O Espírito era dado para pessoas específicas, para missões específicas. O Espírito não era dado a todos. Mas agora, com o cumprimento de Joel, o Espírito Santo é dado sobre todos. Se você está em Cristo, o Espírito está em você. O Espírito está em você. Lógico, não preciso me demorar em dizer para vocês que aquilo que nós ouvimos e interpretamos hoje como dom de línguas não é o dom de Atos 2. Se quisermos debater Efésios, Coríntios, aí a gente vai ter que pensar um pouco mais. Mas Atos 2, o que aconteceu em Atos 2 foram línguas conhecidas de 16 dialetos, onde quem ouvia falar das grandezas de Deus. Era um sinal desse nascimento da igreja. Nasceu a igreja, né? Nasceu a igreja. Qual é o primeiro sinal de que um bebê nasceu? Choro, som. É a primeira comunicação daquele recém-nascido, choro, né? Então, a partir deste dia, o corpo místico de Cristo passou a operar na terra. O divino é encarnado no humano, como aconteceu no nascimento de Cristo. No nascimento de Cristo, o divino foi encarnado no humano, no ventre de Maria. Aqui, o divino é encarnado no humano, naquela comunidade de crentes, 120 crentes, que estavam reunidos naquele tempo, e que eles passaram a ser o corpo de Cristo. O representante do reino de Deus passa a exercer a autoridade no nome de Deus, em meio a uma humanidade rebelde. A humanidade, ela é rebelde, ela era rebelde, ela é rebelde, e até a volta de Cristo, ela será rebelde. Mas Deus tem, no meio da rebeldia da humanidade, Deus tem o representante do seu reino. E assim como Cristo encarnado foi aquele que inaugurou o reino de Deus, e que o sinal de que ele inaugurou o reino de Deus foi debelando os resultados do mal, fosse nas forças demoníacas que eram subjugadas, fosse nas enfermidades que eram controladas, fosse nos corações que eram transformados, a autoridade de Deus se manifestava na terra. A igreja, ela não foi colocada na terra para ser realizadora de cultos. A igreja foi colocada na terra para ser a representante de Deus na terra, a autoridade de Deus na boca do povo de Deus. Veja, o que nós entendemos disso? Primeiramente, a igreja não é um projeto humano. A igreja não é o resultado das nossas reflexões. A igreja não é o resultado do nosso esforço. A igreja não é o resultado da nossa expertise. A igreja não é o resultado do esforço humano. O que se pode gerar na força humana é somente Ismael. É possível haver igrejas com cara de igreja, com jeito de igreja, mas não ter nascido do alto. O que nós queremos ser? Segunda conclusão é que a igreja é composta só por aqueles que nasceram do alto. Quem não nasceu do alto não é igreja, é religioso, é frequentador, mas não é igreja. Você pode ter uma igreja com 1000 pessoas. Se somente 15 nasceram do alto, aquela igreja só tem 15. Os outros 985
não são descendência espiritual. Essa é uma conclusão. Outra conclusão é que a igreja, apesar de nascer num ambiente hostil, ela não direciona as suas ações contra o ambiente hostil, mas ela se concentra em resgatar pessoas deste ambiente rebelde para Deus. A igreja nasceu num ambiente hostil? Sim. A igreja nasceu no meio do absolutismo. A igreja nasceu no meio do Império Romano, do império que matava, que prendia, que executava, um ambiente totalmente hostil. A gente vê o que fizeram com Cristo, a gente vê o que fizeram depois na perseguição dos cristãos, tudo aquilo que aconteceu, a história conta, mas essa igreja que foi gerada no ambiente hostil, ela não direcionava as suas ações contra a hostilidade do ambiente. Ela concentrava as suas ações para resgatar pessoas do meio desta hostilidade para o reino do Filho do seu amor. Então o papel da igreja era proclamadora de boas novas, para que pessoas fossem resgatadas do meio da hostilidade e trazidas para a presença de Deus. Quarta conclusão: a igreja gerada pelo Espírito será perseguida pela igreja gerada pela carne. Isso é o que Paulo diz em Gálatas 4. Em Gálatas 4, Paulo fala: assim como naquele tempo, o que nasceu do Espírito, porque Ismael perseguia Isaque, Ismael apurrinhava Isaque, Ismael arrumava problema para Isaque, a ponto de Sara colocá-los para passear. E aí Paulo fala assim como naquele tempo, o que nasceu pela carne perseguia o que nasceu pelo Espírito, assim também hoje. Esse é o maior obstáculo. O maior obstáculo que nós enfrentamos como igreja de Cristo, não é aqueles que não são e que perseguem os que são. É aqueles que dizem que são, que pensam que são e que querem determinar o ritmo para aqueles que são. A igreja da carne, ela quer ditar o ritmo da igreja do Espírito. E veja, irmãos, em mim e em cada um de nós, há um Ismael perseguindo o Isaque. Em cada um de nós, há a nova natureza sendo perseguida pela velha natureza. Há uma luta contra carne e espírito. Mas não só em cada um de nós, em cada igreja existe um Ismael que persegue Isaque. Em que sentido? No sentido de que as coisas da carne, elas são visíveis, elas podem ser controladas. E aí existe sempre aquela tendência humana de querer controlar, de querer fazer acontecer. Foi o que Sara fez. Sara quis fazer acontecer. Sara disse: olha, Abraão, o tempo está passando, dá seus pulos, resolve, muda de estratégia, vamos arrumar um filho. E aí ele entrou na dela e ele arrumou um filho de acordo com o pensamento dela. A última conclusão é que a nossa missão é expressar Cristo na terra. Essa frase, ela é uma frase de conteúdo tão amplo que eu vou repeti-la e eu não conseguiria explicá-la. A nossa missão é expressar Cristo na terra. É ser uma expressão, uma manifestação de Cristo na terra. E nós não podemos e não conseguimos ser Cristo na terra na força da carne. Somente na força do Espírito. Somente na força do Espírito. Nós nos encontramos como igreja para que a vida de Cristo seja expressa em nós, entre nós e através de nós. Quando nos reunimos, não nos reunimos para um programa religioso.
Não nos reunimos para um encontro religioso. Nós nos reunimos como igreja para que a vida de Cristo possa ser expressa entre nós e através de nós. Porque é isso que o mundo precisa. O mundo não precisa de igreja, o mundo precisa de Cristo. Cristo é o sal da terra, Cristo é a luz do mundo, Cristo é o pão da vida, Cristo é a ressurreição e a vida. O mundo precisa de Cristo. E quando o Espírito de Deus veio habitar em nós, nós nos tornamos o corpo de Cristo pisando na terra. A minha oração é que este mesmo Espírito que conduziu aqueles irmãos, este mesmo Espírito que conduziu Pedro na mensagem posterior que ele fez, que a gente vai meditar depois, este mesmo Espírito inquiete, incomode e esclareça a tua mente. Por isso, não deixe a sua Bíblia fechada, leia a Bíblia, peça a Deus, Deus completa na minha alma aquilo que o Senhor começou a falar, para que nós entendamos e para que nós nos ajustemos ao teu propósito. Que seja assim em nome de Jesus.